pelo menos, a PGR fica numa posição mais difícil, com base naquela porcaria de denúncia que escreveu a Polícia Federal. A Polícia do Xandão, de quem a gente vai falar. E o objetivo dessas decisões, a grande vitória nessas decisões é o quanto será que vai haver de constrangimento, não só para o Alexandre, que está cagando de porta aberta já há muito tempo, não tem mais constrangimento nenhum, mas para o Paulo Gonet, por exemplo. O quanto de constrangimento que vai haver para ele forçar a barra só para condenar o Bolsonaro. Então, o tamanho da ginástica olímpica, que o Brasil é medalhista, não à toa, para conseguir condenar o Bolsonaro, que o Paulo Gonet vai precisar fazer, é muito grande. Aí você vai ter o seguinte cenário, né? Você tem um Lula descondenado no maior esquema de corrupção da história do mundo, depois de ser condenado em 3 instâncias, isso aqui, e do outro lado um Bolsonaro condenado por crimes inexistentes, fajutos, num julgamento sumário feito por um desafeto, no caso, o Alexandre. Assim, é uma narrativa, como diz o Lula. A gente lembrou aqui que o Lula falou para o Maduro que o problema do Maduro é que ele tinha que melhorar a narrativa dele, e a narrativa passa a ficar muito ruim. Já é muito ruim. E ela vai estourar mais cedo ou mais tarde. Tá na cara isso para todo mundo. A Folha de São Paulo, o Estadão, semana passada a gente botou o Glenn Greenwald aqui, essa semana, uma reportagem, uma coluna gigantesca no Estadão, e publicação um lugar, publicação no outro, diálogo, que a gente sabe, todo mundo tá vendo que isso vai estourar. No meio jurídico, da mesma forma que havia um consenso no meio jurídico que a Lava Jato tinha metido os pés pelas mãos, eu digo que há um consenso jurídico hoje de que o Alexandre de Moraes meteu os pés pelas mãos. É um consenso que passa, inclusive, a confirmação de outros dentro da corte. Como que vão resolver esse problema? A pressão para que o Alexandre encerre os inquéritos é muito grande. Muito grande. O que fazer? Né? E a dúvida é, será que o Paulo Gonet vai... Uma pessoa que você pode gostar, você pode não gostar, etc. Mas é indiscutível que ele tem uma trajetória respeitável no Ministério Público. O Paulo Gonet tem essa trajetória, não sei se é respeitável, mas proeminente no Ministério Público. Inclusive, conversando com o Deltan Dallagnol, uma vez, com quem vocês sabem eu desenvolvi uma boa relação, o Dallagnol disse que tem esperança que o Gonet tente minimamente preservar sua biografia. Eu não sei. Né? No final das contas, todos esses inquéritos fajutos vão cair no colo do Gonet. Ele vai ter que decidir o que vai fazer com os inquéritos de fake news, de milícias digitais, o inquérito do golpe, etc. Ele vai ter que decidir o que fazer. Quem que denuncia, quem que não denuncia. E a gente tem que reconhecer. Ele vai ter que fazer isso com base em um trabalho que o próprio Ministério Público diz é tosco da Polícia Federal. E eu sempre achei, eu li as denúncias da Lava Jato, e eu acho que a partir de um determinado momento, a operação começou a ficar muito grande, e o Moro começou a passar boi e passar boiada, né? Os agentes públicos se sentem desincentivados. Eles não precisam realmente produzir nada, porque o juiz vai dar o que eles pedirem. E eu acho que a Lava Jato se tornou capenga. Com decisões capengas, com denúncias capengas. Você tem um problema inerente no fato de que quando as coisas chegam nas instâncias superiores, você tem subprocuradores que não estão envolvidos com a operação, enfim, tem problemas grandes nesse sentido. Mas se a Lava Jato tinha decisões e denúncias e representações capengas, a Polícia Federal faz um trabalho, vocês me desculpem, de semi-analfabeto. Semi-analfabeto. E a comunidade jurídica inteira sabe disso. O Brasil inteiro sabe disso. A população percebeu isso. E por isso, a Polícia Federal, outrora a grande Polícia Federal, heroína, agora a Polícia Federal sofre uma crise de reputação, a ponto deles serem chamados de cachorrinhos do Alexandre de Moraes. E qual é a solução para essa imputação de cachorrinhos? Ora, os delegados da Polícia Federal decidiram fazer uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Marcos Duval às comissões de ética da Câmara e do Senado por suposta quebra de decoro parlamentar. O motivo é o descontentamento dos trabalhadores com afirmações dos parlamentares que colocam em xeque a integridade da categoria. Tão tristes, tão tristinhos com a declaração. E aí vocês acham que vocês têm o poder
de dizer que um parlamentar que está criticando a atuação de um órgão público quebra o seu decoro. Que cacete vocês estão bebendo? O parlamentar está lá para falar, para fiscalizar os órgãos dos outros poderes. A medida foi decidida em Assembleia nesta segunda-feira e será protocolada por causa da Associação Nacional dos Delegados, a DPF. Eduardo Bolsonaro também deve ser acionado por danos morais. Em um dos episódios que irou os delegados, o deputado se referiu à Polícia Federal como cachorrinhos de Moraes, em referência aos ministros do Supremo. O senador Marcos Duval será alvo de uma notícia-crime, que será encaminhada ao diretor da PF e à Procuradoria-Geral da República. O diretor da PF vai decidir se você pode ou não chamar a PF, falar mal da PF. Um senador. Desde julho, o parlamentar tem usado as redes sociais para realizar críticas contundentes. Ele tem mirado o delegado federal Fábio Schor, que é o responsável pelas investigações no caso de Moraes. Nas redes sociais, o Val já utilizou cartazes, termos pejorativos contra os policiais, a quem atribuiu o predicado de capataz. A DPF tem um longo histórico na defesa das prerrogativas funcionais dos delegados federais. Prerrogativas funcionais é o cu de vocês. Vocês não têm prerrogativa funcional de não ser criticado. Ninguém tem. O nome dessa porra é democracia. Todo mundo pode chamar vocês do que vocês quiserem. Vocês sabem qual é o problema? É o tal do incentivo perverso. Claro que tem muita gente boa na PF. Eu conheço vários caras bons, vários delegados bons. Eu tenho amigos na Polícia Federal, amigos queridos, que ficam numa situação constrangedora, onde a gente tem que falar de tudo, menos de Polícia Federal, menos de política, menos etc. Eu tenho bons amigos, tem pessoas que eu admiro que não são meus amigos, mas que eu conheci. Tem muita gente boa mesmo, é muita gente. Então você tem um pouco de tudo. Mas em geral, e isso é uma generalização, você tem um bando de burocrata, funcionário público, carreirista. Um problema parecido com o que você tem nas Forças Armadas. Embora eu acho que a média e a mediana moral do militar brasileiro é muito superior à do policial federal. Mas a Polícia Federal, que devia ser um órgão do Poder Executivo, hoje tem um braço paralelo, e a gente chama de Polícia Federal, mas nem deveria chamar, eu falo, deveria chamar de Polícia do Alexandre. Porque existe hoje um braço com delegado próprio, com força-tarefa, com comissões, com não sei o que, blá, 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 debaixo do Alexandre de Moraes. Entenda, todas as polícias do mundo são órgão do Poder Executivo. No Brasil, a polícia é um órgão do Poder Judiciário. Existe uma polícia como órgão do Poder Judiciário. Absolutamente inconstitucional. Eu sempre falei isso para todo mundo do governo Bolsonaro. Vocês têm que retirar isso e dizer que isso é inconstitucional e devolver. Simplesmente tirar os funcionários que estão respondendo ao Alexandre. Dane-se o que ele responder. É uma questão constitucional de diferença dos poderes. Polícia responde ao Poder Executivo. Ora, quando o Alexander Hamilton, eu acho, foi perguntado de por que nos Federalist Papers americanos, vocês ministros que estudam um pouquinho de história, que vocês gostam de falar de iluminismo, mas não conhecem nada de iluminismo, quando perguntaram ao Alexander Hamilton por que não viria uma ditadura do judiciário, ele diz, é improvável, porque o judiciário não tem nem o poder da bolsa e nem o poder da espada. Ora, o poder da bolsa é o poder de controlar o seu próprio orçamento, dizendo que o legislativo retiraria o orçamento, o controle do orçamento, de um judiciário que se tornasse tirânico. E o poder da espada é justamente esse, o poder de polícia. Por que olha como os Founding Fathers, né, os pais fundadores americanos eram inteligentes. Por que o judiciário brasileiro se tornou um poder tirânico? Porque ele passou a controlar o próprio orçamento. Nós vimos a notícia aqui semana passada de quantos bilhões a mais que eles pediram de orçamento. Então, pelo menos está no site do Paulo Figueiredo Show. Não só eles passaram a controlar o próprio orçamento, o que é flagrantemente ilegal e deveria ser interrompido no primeiro momento por uma nova legislatura, como eles passaram a ter a própria polícia. E é essa polícia que está sendo chamada de cachorrinho do Alexandre. Então, você tem hoje, respondendo ao Alexandre, uma polícia que faz pedidos ao próprio Alexandre, que responde à própria pedida da mesma forma que o Chaves vendendo churros para si mesmo. O Alexandre fez a mesma coisa no TSE, onde ele tinha lá aquele escritório de combate à desinformação, nem sei qual é o nome daquela porra, mas ele tinha lá sua própria galera. Então, o Alexandre é rei em vender churros para si mesmo. O que é o contrário do check and balance. O que é o que o Maduro faz na Venezuela. Então você tem essa tabelinha combinada. E como o incentivo dessa turma, da polícia do Alexandre, é simplesmente agradar o Xandão, eles botam qualquer merda no papel. Qualquer coisa que eles botarem, porque já está combinado, pô. Se o resultado já está combinado com o juiz, pô, por que você vai correr em campo? Pô, investigar é um trabalho do cacete, gente. Você tem que ser, pô, primeiro você tem que ter QI. Você tem que estar com o sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Você tem que ir lá, porra, vou entender, vou descobrir, não sei o que. Esses caras são os burocratas, pô. E sabem que, pô, o que importa, o que é importante? É descobrir a realidade? Não, é agradar o Alexandre. Então qualquer merda que botarem no papel. Aquela delegada Denise, que veio antes desse Schor,
Eu li inscrito no inquérito do Alan dos Santos, dizendo que ele lavava dinheiro porque ele tinha acesso ao Bolsonaro e às pessoas no governo Bolsonaro, e que porque ele tinha esse acesso, ele tinha audiência. E com a audiência ele ganhava dinheiro. Logo, isso é lavagem de dinheiro. Como que vocês querem que eu não fale palavrão no meu programa? É impossível. A única resposta para um troço desse é puta que pariu. Porque tá escrito, tá no papel. Qualquer coisa que eu diga que não seja puta que pariu, eu tô pecando com as palavras. E eu gosto de descrever as coisas como elas são. Essa Polícia Federal, segundo eu li na imprensa, diz que eu, em tese, cometi o tal do crime de jornalismo também, igual o Alan dos Santos. No meu caso, foi porque eu noticiei com precisão, e aí já não foi mais a Denise, eu acho que talvez tenha sido até esse choque, quando eu noticiei com precisão tudo o que estava acontecendo nos bastidores do alto comando do Exército. E fui execrado por vocês do público. Muitos de vocês me crucificaram. E a mera atividade de dizer o que estava acontecendo, crime de jornalismo. Esses caras, esses delegados da Polícia Federal, eles escrevem essa bosta e tá em papel. O cara bota o nome dele embaixo disso. E mal escrito, nível tosco, capenga, semi-analfabeto. Você conversa com as pessoas que foram. Eu ainda não tive o privilégio de ser intimado pela Polícia Federal, continuo aguardando. Vocês devem aprender a fazer uma carta rogatória, porque não é tão difícil assim. Eu fico esperando a Polícia Federal fazer uma carta rogatória para eu poder ser intimado. E as pessoas que já foram falam assim: Paulo, é vergonhoso. Os caras se sentem constrangidos. Eu posso falar que agora ele já está no céu, mas quando eu fui conversar com o professor Olavo de Carvalho, com a Roxane, com o pessoal lá, sobre o depoimento do professor Olavo de Carvalho, era constrangedor. Os caras viraram para o Olavo e perguntaram assim: qual é a sua relação com Steve Bannon? Os caras fazem isso porque eles realmente achavam que o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon estavam associados de alguma forma. O Olavo falou: eu tive com o Steve Bannon 2 vezes na minha vida. Uma num evento público dentro da Embaixada do Brasil, onde eu fui homenageado, e a outra, ele veio aqui na minha casa, conversou comigo e foi embora 2 vezes na vida. É uma vergonha. Eu juro para vocês, eu tenho enorme curiosidade de ser entrevistado pela Polícia Federal. Depor para a Polícia Federal. Eu tenho enorme curiosidade. Eu imploro vocês, mandem a minha carta rogatória. Eu, da minha vontade, aí eu vou ter que perguntar aqui para a legislação americana o que eu posso ou não fazer, eu, da minha vontade, transmito ao vivo o meu depoimento. A minha vontade. Eu não tenho nada que eu diga para a Polícia Federal que eu não vá dizer publicamente. Minha vida é um livro aberto. Eu tenho o maior prazer, adoraria fazer uma live, um depoimento live. É justo. O público, a população tem direito de saber. Eu não tenho nada a esconder, não. Vocês têm? Se for live, tá aceito. São esses os caras da PF que detiveram. Eu entrevistei ele aqui, ele contou detalhes, eu não preciso nem recorrer a muitos subterfúgios assim, de histórias, não sei o quê. Não, o Sérgio Tavares esteve aqui. E ele contou como foi o depoimento da Polícia Federal. Ele contou o constrangimento dos policiais. Prendendo um jornalista, detendo um jornalista, efetivamente prendendo, sem razão, a mando do Alexandre. E aí os caras tiveram que fazer aquela palhaçada de dizer que era por causa do visto. Aí depois viram que jornalista não precisa de visto, jornalista europeu para entrar no Brasil. Aí meio que voltaram atrás, não voltaram atrás. Uma vergonha internacional. Os mesmos caras, mesma entidade, que prendeu os caras, primeiro detiveram os caras do Vista Pátria, o Frutuoso, que ficou gravando live, dizendo, pô, tô aqui preso, tô detido pela Polícia Federal, não sei o motivo. Caraca, o mais básico, assim, acho que nem a polícia, só a polícia do Maduro, que te traca, como fizeram com o Cacique Sererê, né? Para uma van, te tacam lá dentro e você não sabe nem o que tá acontecendo. O mais básico é, olha, você está sendo detido por isso, você está sendo preso por isso. Não, você está sendo detido pelo quê? Não sei. Aonde? Não sei também. E aí ligam para o Alexandre e falam, senhor, o que a gente... o Alexandre está dormindo ainda, não abriu o Supremo Tribunal Federal. E agora? Não, deixa ele aí. Senhor, tem uma ordem aqui para a gente deter ele, o que faz? Aí o Alexandre, manda fazer um mandado retroativo aí para ele, pô. Aí chega o mandado e o cara vai preso. Os caras querem respeito? Os caras que vão na casa de pai de família cumprir mandado e fica todo mundo olhando para baixo. Que vergonha. Que vergonha. São os mesmos. Outra história que eu também contei, entrevistei pessoalmente na Jovem Pan, entrevistei pessoalmente e obviamente sou muito próximo dele, mas o caso do Jason Miller, o assessor do Trump, hoje o principal assessor do Trump, detido no aeroporto em Brasília, a caminho do jatinho particular dele, detido por essa Polícia Federal. Os coitados dos policiais não sabiam nem falar inglês, tiveram que usar uma menina da companhia aérea ali privada,
totalmente irregular. Queriam obrigar o Jason a assinar um papel e acabaram tendo que liberar o cara porque não sabiam o que fazer. Geraram um incidente internacional. O Trump é puto com a história até hoje. É a mesma Polícia Federal que pede pro FBI me ligar para tentar me intimidar. Eu posso passar aqui... Quanto tempo de tem de programa já? Quase 1 hora. Eu vou andar, porque eu podia passar aqui o dia inteiro falando só dos vexames da Polícia Federal. A Polícia Federal que tinha que estar prendendo traficante internacional de drogas. O Polícia Federal, o Cachorrinhos, o Maduro, Nicolás Maduro, esse aqui, que teve no Brasil, passeou bastante no Brasil, ele é procurado pelo Departamento de Justiça americana como narcoterrorista, recompensa de 15 milhões de dólares. Usem a lógica aqui comigo. Narcoterrorista. Os Estados Unidos estão a, sei lá, vamos chutar aqui, 3 mil, 4 mil quilômetros da Venezuela. O Brasil faz fronteira com a Venezuela. Tem bastante droga no Brasil. Será que nada vem da Venezuela? Será que nenhuma dessas provas do Departamento de Justiça ajudam a gente aí no Brasil a entender se o Nicolás Maduro é responsável pelas drogas que entram e passam pelo Brasil para ir para a Europa e para outros países? Não vale investigar, não? Não. Né? A quantidade de arma e droga que entra no Brasil, o meu Rio de Janeiro praticamente virou um narco-estado. Com uma infiltração da milícia, tráfico, governo, todo mundo junto, polícia. Cadê a Polícia Federal para investigar isso? Tá lá prendendo velhinho. Tá lá investigando se o Bolsonaro tomou vacina, se o Bolsonaro vendeu relógio. Tá pedindo para censurar jornalista. Tá tentando apurar golpe que nunca aconteceu. Então, capacho, sim, cachorrinhos. Aliás, não. Eu vou, de novo, eu gosto de ser preciso com as minhas palavras, mesmo que vocês não gostem delas. Então eu vou usar o termo correto. São putinhas. São putinhas. Putinhas do Alexandre de Moraes. Porque o termo correto é putinha. O cachorro não faz isso. O cachorro faz o que faz por amor, por fidelidade ao dono. O cachorro é um ser puro. Quem faz coisa por remuneração é puta. Vocês fazem o que fazem pelas suas carreiras, pelas suas aposentadorias, pelos seus benefícios. Se olhem no espelho e digam: eu sou uma putinha. Eu sou uma putinha do Alexandre de Moraes. Não cachorrinho. A DPF, fiquem à vontade. À vontade. Não gostaram do que eu falei? Ai, que chato. Me censurem. Como vocês já fazem o tempo inteiro, é. Ou então vocês sentem e chorem. Porque aqui onde eu tô, existe um negócio chamado primeira emenda, que permite que eu fale o que eu quiser, da forma que eu quiser. Principalmente como um jornalista criticando autoridades públicas que se comportam como putinhas. E deixa eu dizer, putinhas, no final das contas, eu que pago vocês. Aliás, eu pago o Tachad, que paga o dinheiro pro Alexandre, que paga vocês. Porra, cadê aquela Polícia Federal bacana que fazia operação contra a corrupção? Vocês não têm saudade, não? Da época que vocês tinham orgulho em falar que eram Polícia Federal? Vocês eram heróis. Minissérie, Netflix, Globo, sei lá, o Mecanismo, filme, Polícia Federal. Porra, todo mundo ia no cinema, todo mundo orgulhoso. E viraram Bruna Surfistinha. De Polícia Federal, viraram Bruna Surfistinha. E ninguém mais no Brasil leva vocês a sério. Vocês destruíram a reputação histórica de uma instituição. Porque reputação se constrói devagar e se destrói muito rápido. Ah, mas, Paulo, o que a gente faz? A gente está só cumprindo ordem, a gente não pode descumprir. Não tem um ditador do mundo que não utilize de forças policiais para cumprir ordem. O julgamento de Nuremberg acabou com essa tese. Vocês acham que o Xi Jinping vai lá e dá ele o tiro na nuca dos uiguires? Ou uigures, se você preferir. Claro que não. O único que era louco o suficiente para fazer esse tipo de coisa era o Che Guevara. Che Guevara tinha um certo prazer em assassinar os opositores políticos dele pessoalmente. Mas eu digo para vocês que até o Himmler que comandava a SS, ele, quando foi testemunhar os homens cumprindo as ordens deles, empurrando os judeus em precipício e vala comum, tiro na nuca, ele tomou um tiro, respingou sangue nele e ficou horrorizado. Todos aqueles homens estavam cumprindo ordens. Igual vocês. Assistam o Ordinary... Eu recomendo o livro, que é maravilhoso, mas assina o Ordinary Man no Netflix. Homens comuns. Uma porra dessa, a tradução. Agora, eu digo para vocês, delegados, Shaw, Denise, esses caras todos, e a gente também, que o nome de todos vocês está sendo registrado. Então eu faço uma sugestão para vocês. Façam o que vocês fazem de melhor. Toca pro lado. Pede licença, diz que está doente. Pede para ir para outro caso, para outro lugar.
Que quem ficar nessa vai ser responsabilizado. Claro que vocês vão ser responsabilizados. Talvez uns se safem um pouco mais, um pouco menos. Mas quem estava junto com o regime, qualquer regime que cai, sofre as consequências. Alguns mais, outros menos.